Parabéns pro Plaboc nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Paz do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que a gente começa esse vídeo parabenizando cada um dos irmãos, porque juntos, né, nós chegamos ao 30º dia do Plaboc, né, no dia de ontem. Então hoje nós precisamos comemorar, não podemos deixar passar em branco, né, que nós estamos há um mês lendo a palavra de Deus, aprendendo muito com as Escrituras Sagradas, aprendendo muito uns com os outros, e isso tem sido maravilhoso. Então eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estão conosco aqui, né, que chegaram aqui há pouco tempo, que estão com a gente aqui desde o início, não importa. O que importa é que você chegou e que você está aqui, né, e já começou ou vai começar a sua jornada de aprendizado da palavra de Deus, porque estamos lendo a Bíblia durante um ano, né? Então um mês já se passou. Então nós ainda temos uma longa jornada, mas nós cremos em nome de Jesus que nós conseguiremos chegar até o fim firmes e fortes. E esse ano vai ser o diferencial na nossa vida, depois de nós juntos lermos a palavra de Deus, né? Toda a Bíblia em ordem cronológica. Então, e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Na descrição do vídeo tem um link do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde você pode ali, onde a gente compartilha de materiais complementares para ajudar você no entendimento, no aprendizado da palavra de Deus. Tá bom? Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo, né, com seus amigos, vizinhos, colegas, né, com os irmãos da sua igreja, e convide-os para fazer parte desse projeto junto com a gente. Esse projeto que tem enriquecido muito a nossa vida, tem nos feito crescer muito para a glória do nome do Senhor. Tá bom? Então, hoje, dando prosseguimento ao nosso 31º dia, nós vamos fazer a leitura dos capítulos 25, 26, 27 e 28 do livro de Êxodo, né? Então eu te convido para que você venha junto conosco participar dessa leitura. Nós vamos orar a Deus. Vamos pedir ao Senhor uma bênção na leitura da sua palavra. Então vem comigo, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o teu Espírito Santo nos seja enviado para aclarar, Senhor, na nossa vida os mistérios da tua palavra, que possamos aprender, que possamos ser visitados pelo teu Espírito Santo. Nos auxilia ao desvendar os mistérios da tua eternidade. Que o sangue de Jesus seja sobre nós, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor limpe a nossa vida de todo pecado, que tenhamos comunhão uns com os outros, comunhão com o Senhor, nesse momento de aprendizado. Nos ajuda, Senhor, ajuda cada um dos meus irmãos que está conosco, Senhor, nessa empreitada, sustenta-os, Senhor, concede ali o tempo disponível, ajuda-nos a administrar a nossa vida, o nosso tempo, as nossas responsabilidades, para que nós prossigamos com esse projeto até o fim, que nada nos faça desanimar, que nada nos faça desistir. Oramos assim, pedindo ao Senhor essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, partamos aqui para a nossa leitura, Êxodo, capítulo de número 25. Então, assim nos diz a palavra de Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, e prata, e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Perdão, meus irmãos. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela.
E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho, que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. E farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1,5 côvado. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de uma mão. E lhes farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhes farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás, pois, esses varais de madeira de cetim, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de cobrir. De ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro. De ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores. E uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. E ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos esses utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Louvado seja o Senhor. Então aqui Moisés ele começa a receber ali as ordenanças para a construção do tabernáculo, né? Então vejam o detalhe, né? A que nível de detalhes o Senhor chega. São muitos detalhes. Deus ele faz questão de mostrar todos os detalhes de cada uma das peças do tabernáculo. Vamos seguir? Então, Êxodo, capítulo de número 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada.
O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na porta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com esses colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelo de cabras por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 dessas cortinas por si, e outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a sexta cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia, ao sul. Farás também 40 bases de prata, debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, para a banda do norte. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua, e ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 folhas, ou melhor, com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas, para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de pano azul, e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira, de cetim cobertas de ouro,
sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro, seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir. O altar dos holocaustos. Êxodo, capítulo 27. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros. Todos os utensílios farão de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farás. Fareis também o pátio do tabernáculo. Ao lado do meio-dia, para o sul, o pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, do lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortina de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3. E 15 côvados de cortina do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases serão de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados, de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde
até pela manhã perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações aos filhos de Israel. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. São muitos e muitos detalhes, né? Muitos e muitos detalhes. Êxodo capítulo 28. Agora os sacerdotes. Então, depois, tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras, para que se unam as suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será da mesma obra de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas, e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário. Como o lavor de selos, lavrarás essas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás. E as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode a farás, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e dobrado, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedra: a ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de uma jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida da obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira meterás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode.
E ligarão o peitoral com seus anéis aos anéis do éfode, por cima com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim, Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã. Outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estarás sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravura de selos, santidade ao Senhor. E atalaás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra. Sobre a frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino, e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos. Também lhe farás tiaras para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. E isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Então, Deus ele começa a dar os pormenores e os pormaiores, não é isso? Sobre o tabernáculo. Então, são muitos os detalhes, são muitos os utensílios, mas a gente lembra que tudo isso é uma sombra daquilo que viria a se cumprir na vida de Jesus, né? Então, nós temos ali a arca do propiciatório, né? Ali a tampa, né, do propiciatório, a arca da aliança, a mesa dos pães da proposição, o candeeiro, né? O altar do holocausto. Então, tudo isso, né, tem um significado muito importante na vida da igreja. E à medida que nós estudamos cada um desses utensílios, né, nós vamos vendo a maravilha da revelação de Jesus em cada detalhe do tabernáculo. A começar com o tabernáculo em si, não é mesmo? Porque qual era o objetivo do tabernáculo? Era Deus se manifestar no meio do povo. Era Deus se fazer presente no meio do povo, né? E da mesma forma, isso aconteceu com a vida de Jesus. Então, Jesus é o Deus conosco, é o Deus que se manifestou, é o Deus que deixou o esplendor da sua glória, né? Deixou a sua divindade, a sua posição de Deus, né? Até porque Jesus ele continuou sendo Deus, mas ele deixa a sua posição de Deus para habitar no meio dos homens. Então, o tabernáculo é uma prefiguração maravilhosa da pessoa de Jesus Cristo.
Então é importante que a cada dia nós possamos buscar isso, buscar identificar isso e olhar para a palavra de Deus como a revelação de Jesus em todos os aspectos, né. Então não é uma coisa oculta que só mentes extraordinárias, só pessoas muito santas, né, pessoas super power master religiosas que vão alcançar. A palavra de Deus ela é muito simples. Então o Velho Testamento ele tem um objetivo inteiro de apontar para Jesus Cristo. E então Jesus ele vem como cumprimento dessas profecias, ele vem como um cumprimento em si de todo o Velho Testamento, né. E aí por último nós lemos aqui sobre a lâmina de ouro, que ficava na testa do sacerdote. E o único comentário que eu queria tecer a respeito disso, né, nós lemos 4 capítulos, há muita coisa a ser falada, mas eu queria apenas deixar um comentário aqui, de que os sacerdotes, né, Arão e seus filhos, eles seriam ungidos, consagrados e santificados. Pedro, ele vai dizer que nós somos sacerdócio santo do Senhor. Então, não são pessoas extraordinárias que recebem a unção, eu e você. Nós somos ungidos por Deus, consagrados a Deus e santificados por Deus. Então, quando o Senhor fala para não tocar no ungido, é não tocar também em você. Então Deus ele não está falando única e exclusivamente de função eclesiástica. Ele não está falando única e exclusivamente de A, de B, de presbítero, de pastor, de reverendo, de bispo, ou de quem quer que seja, do líder A, do líder B. Ele está falando com todos. Porque Deus ele tem um amor infindável sobre todos. E Deus ele tem um cuidado com cada um de nós. E ele não permite que você e eu sejamos tomados da sua mão, da mão do Senhor. Então, eles são, eles eram, né, os sacerdotes, eles foram ungidos, consagrados e santificados. E que você possa tomar isso para você. Você foi ungido por Deus. Você foi escolhido por Deus. Você foi consagrado a Deus. Então, busque a santificação. Tenha também essa mitra, né? Santidade ao Senhor na sua testa, que a sua mente seja santa. Leve isso para a sua vida. Lute pela sua santidade. Lute para que você possa refletir a unção que Deus tem sobre a sua vida. Lute para que você possa refletir a consagração que Deus ele um dia colocou sobre a sua vida. A santificação que o Espírito Santo ele vem trabalhando na sua vida. Lute por isso, meu irmão. E que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas. Então aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje, dos capítulos 25, 26, 27 e 28 do livro de Êxodo. Então, com muita alegria, que a gente todos os dias está aqui, junto com você. E muito feliz porque você está comigo também. Então não deixe de deixar aqui nos comentários do vídeo qual o versículo que mais te impactou nessa leitura de hoje. E quais as lições, ou qual a lição que você quer compartilhar com a gente, o que você alcançou dessa leitura, né? Um ponto importante, uma observação, um detalhe, algo que Deus ele te revelou, compartilha com a gente, compartilha, tá bom? Para que nós possamos juntos construir o nosso conhecimento e irmos aprendendo, né? Lembramos que o nosso intuito aqui, por enquanto, não é de fazer estudos, é apenas de lermos a palavra, porque já é o começo. Nós precisamos ler, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos entender tudo aquilo que Deus fez. Então, e depois nós vamos estudando, nos aprofundando, mas primeiro precisamos ler. Então, se nós já estamos conseguindo um tempo para isso, o Senhor já tem nos ajudado, nós já somos bem-aventurados. E que assim, Deus ele abençoe a sua vida, tá bom? A sua família, seu trabalho, seus estudos, seu ministério, tá certo? E nós vamos orar, vamos encerrar aqui o nosso dia de leitura, agradecendo a Deus pelos ensinamentos que Ele nos concedeu, tá bom? Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos deu na leitura de hoje, por todo o aprendizado. Que a cada dia nós possamos ser tabernáculos de Deus, onde o Espírito Santo tenha lugar, onde o teu Filho Jesus seja o governante maior. Nós te pedimos que o Senhor nos auxilie e que nós possamos fazer tudo conforme o Senhor quer, com tudo conforme o Senhor tem revelado na tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nós assim oramos, gratos a ti por esse privilégio, pelos 30 dias do Plaboc. Muito obrigado por chegarmos até aqui e continua conosco a nos sustentar. Assim nós te pedimos agradecidos
por tudo que o Senhor nos permitiu aprender durante esse período e tudo mais que o Senhor ainda nos fará enxergar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida até o nosso próximo dia de leitura. Fiquem com Deus.